Boa tarde, turma. Nossa aula de hoje a gente vai falar sobre racionalização de denominadores. O que é isso? É uma técnica utilizada quando uma fração tem no seu numerador um número irracional. Então, a gente vai encontrar uma segunda fração equivalente a ela, só que o denominador vai mudar para racional. Então, aqui, ó, quando é que eu racionalizo? Quando eu tenho uma fração cujo denominador é irracional, tipo raiz de 3, não é irracional? Eu vou transformar essa fração em uma fração equivalente a essa. Equivalente quer dizer semelhante, certo? A essa que dá o mesmo resultado. Como é que eu faço isso? Eu pego a fração, né, 1 sobre raiz de 3, para me modificar, para me racionalizar essa fração, eu vou multiplicar pelo mesmo número irracional do denominador. Se quer raiz de 3, eu vou multiplicar por raiz de 3, tanto em cima quanto embaixo. Quando eu faço isso, ó, você observa, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar o quê? Raiz de 9. 1 vezes raiz de 3 vai dar o quê? Raiz de 3. Então, aqui, ó, raiz de 3, só que 9 tem raiz. Quanto é a raiz de 9? 3. Agora, observe que essas duas frações, elas são equivalentes. A diferença é que no denominador existe o número irracional e aqui existe o número racional, certo? Então, vamos lá de novo. Eu tenho, no meu segundo exemplo, raiz de 2 vezes a raiz de 5. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que racionalizar, porque no meu denominador não pode ter um número irracional. Então, eu vou ter, ó, raiz de 2 e raiz de 5. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 5, porque eu quero mudar somente a parte de baixo, né? Aí, tu multiplica, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5... vai dar raiz de 25. Multiplica só quem está dentro. Ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5. Certo? Multiplica agora quem está dentro da raiz. 2 vezes 5, 10. Então, vai dar raiz de 10 sobre 25 tem raiz. Quanto é a raiz de 25? 5. Então, tu observa que essas duas frações são equivalentes, só que o meu denominador aqui é irracional e aqui é racional. Certo? Outro exemplo. Eu tenho 5 sobre 3 raiz de 2. Tem a raiz de 2 que é irracional. Como é que tu faz para transformar? Tu vai repetir, ó. 3 raiz de 2. Multiplica pela minha fração irracional aqui. O meu número que é irracional vai ser o quê? Ó? Raiz de 2 e raiz de 2. Aí tu faz a multiplicaçãozinha. Aqui, ó. 5 raiz de 2, como aqui não tem raiz e aqui tem raiz, só faz juntar, vai dar 5 raiz de 2, certo? E aqui, professora, como é que eu faço? Aqui é como se tivesse 1, multiplica quem está fora. 3 vezes 1, 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, certo? Então, aqui eu vou repetir, ó, 5 raiz de 2, só que 4 tem raiz. Quanto é a raiz de 4? 2. Se está junto, significa que está multiplicando. Então, aqui vai dar 5 raiz de 2. 5 raiz de 2. 5 raiz de 2. Deixa eu ajeitar aqui, ó. 5 raiz de 2 sobre 3 vezes 2. 6. Observa que o meu denominador ficou racional, certo? O próximo exemplo. 1 menos raiz de 2 sobre raiz de 2. Minha fração tem um denominador irracional. O que eu faço? Vou transformar, vou racionalizar essa fração. Como é que eu racionalizo? Eu multiplico pelo número que está no denominador. Se quer raiz de 2, eu vou multiplicar por raiz de 2. E raiz de 2. Aí multiplica, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Como aqui eu tenho dois termos, eu multiplico termo por termo. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2.
menos. Agora eu vou multiplicar a raiz de 2 vezes a raiz de 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar a raiz de 4. Vou botar bem aqui. Só que 4 tem raiz. Quanto é a raiz de 4? 2. Sobre quem? 4. Certo? Beleza. Do mesmo jeito aqui, ó. Aqui tu tem raiz de 5 mais a raiz de 2 vezes a raiz de 5. Tenho que racionalizar essa fração, porque o denominador é um número irracional. O que é que tu faz? Raiz de 5 vezes a raiz de 2 sobre raiz de 5. Multiplica por quem? Por raiz de 5, porque a raiz de 5 está tanto em cima, tem que multiplicar tanto em cima quanto embaixo. Até parar aqui, certo? É que tu multiplica, ó, raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai dar raiz de 25, certo? E aqui tu vai multiplicar termo a termo, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25, mais. Agora multiplica o segundo termo. Raiz de 2 vezes a raiz de 5 vai dar raiz de 10. E agora tu tira quem tem raiz, ó. 25 tem raiz, vai dar quanto? 5. 10 não tem raiz, deixa como está. 25 tem raiz, quanto é? 5, certo? Aqui da mesma forma, que eu tenho raiz de 3 menos a raiz de 2 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Quero racionalizar, só que aqui eu tenho dois termos, cujos esses dois termos eles são irracionais. Como é que eu faço? Eu vou fazer ele bem aqui embaixo, vou colocar aqui, ó, raiz de 3 menos a raiz de 2 sobre raiz de 3 mais a raiz de 2. Vou racionalizar, eu vou multiplicar pelos mesmos termos que está. Eu vou racionalizar pelos mesmos termos que está no denominador. A diferença é raiz de 3 e raiz de 2. Toda vez que forem dois termos, tu vai trocar o sinal. Se é positivo, eu vou trocar pelo negativo, quando são dois termos. Então, eu vou botar, ó, raiz de 3 menos a raiz de 2. Entenderam a jogada? Quando eu tenho dois elementos aqui no denominador, que esses dois elementos são números irracionais, quando tu for racionalizar, tu vai trocar o sinal do segundo elemento. Se é positivo, fica negativo. E agora multiplica termo a termo. Vou começar com a parte de baixo. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar a raiz de 9. Raiz de 3 vezes a raiz de 2 vai dar menos raiz de 6. Porque multiplica 3 vezes 2, 6, mais por menos, menos. Agora multiplica o segundo elemento. Ó. Raiz de 2 vezes a raiz de 3 vai dar mais raiz de 6. E raiz de 2 vezes a raiz de 2 vai dar menos raiz de 4. Vou colocar aqui. Já fiz todo mundo de baixo. Agora eu faço a parte de cima. Certo? Vou só ajeitar bem aqui o pincel. Faço a raiz de cima. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 vai dar raiz de 9. Raiz de 3 vezes a raiz de 2. Raiz de 3 vezes a raiz de 2 vai dar menos raiz de 6. Aqui vai dar menos raiz de 6. O pincel tá ruim. Menos raiz de 6. E vai dar mais raiz de 4. Certo? E agora tu tira as raízes. Quem tem raiz? 9 tem raiz, vai dar 3. Aqui vai dar raiz de 6 vezes raiz de 6, vai dar 2 raízes de 6. 4 tem raiz, vai dar 2. E embaixo, ó, observa como é que tu vai eliminar. Vai cancelar os dois do meio. E aqui vai ficar, ó, raiz de 9 vai dar 3 e raiz de 4 vai dar 2. Aqui eu vou juntar, ó, 3 mais 2 vai dar 5, menos 2 raiz de 6. E aqui vai ficar 3 menos 2, 1. Desculpa pela imagem, que não ficou muito boa, mas eu tô tentando fazer da melhor forma, certo?